Raquel Ronick é professora de Arquitetura e Urbanismo na USP e foi relatora especial da ONU. Nesse bloco, ela explica o que é a cidade, a partir do livro que escreveu para a coleção Primeiros Passos. Pensar no livro o que é cidade, eu pensando hoje o que é a cidade, como explicar o que é uma cidade, pensando o que a gente chama de cidade, realidades socioterritoriais tão diferentes, né, no planeta. Então, afinal de contas, o que tem em comum essas realidades socioterritoriais e por que hoje o mundo, o planeta é urbano e se estrutura sob uma ordem urbana, mais do que dizer, não sei quantos % da população mora em cidades. Não, tem uma coisa mais importante, que é a lógica urbana de se relacionar com o território e das pessoas se relacionarem entre si, acabou se transformando na lógica hegemônica de ocupação do território do planeta. Então, esse elemento que costuma se chamar processo de urbanização, ele é relativamente recente na história do mundo, quer dizer, faz muito tempo que a gente tem cidades, as cidades existem há muito tempo, mas há pouco tempo o urbano, como modo de vida, como dimensão política, passou a realmente se transformar num grande paradigma de organização da sociedade e das suas relações com o território. E quais são esses elementos, afinal de contas, que vão implicar na existência de uma cidade ou que vão definir uma cidade? Eu acho que, se a gente for pensar os elementos que estão colocados ali, acho que tem vários elementos que são chave, inclusive para entender o caminho e o ponto em que a gente está hoje. É impossível imaginar, por exemplo, toda a cultura digital, toda a cultura do algoritmo, sem pensar no nascimento da escrita, no nível de abstração que representa a escrita. E cidade e escrita nascem juntos. Então, é um nível de abstração em relação ao real que vai estruturar as relações do real e que vai submeter o real às suas determinações. Isso foi ficando cada vez mais exacerbado e hoje, digamos, esse nível abstrato, supra-real, comanda e define a economia real do planeta. E ele começa com os primeiros níveis de abstração, que é justamente a escrita, e a escrita surge sobretudo, para poder produzir a gestão do excedente. Então, a gente também tem outro elemento que é muito forte nesse modo urbano de ser, que é a existência de um excedente. Quer dizer, o que é a relação das pessoas com o território, que se relacionam com o território como parte dele, para poder sobreviver, para poder suprir suas necessidades básicas de comer, de se desenvolver, de crescer, e como é a relação das pessoas com o território e entre si, quando o mais importante não é poder existir, não é poder sobreviver, mas é poder acumular riqueza. Então, é um excedente de produção que começa a ser comercializado com a sedentarização como processo histórico, e a escrita nasce da necessidade da gestão e do registro desse excedente. Aí também é que vai nascer, eu diria, o terceiro elemento dessa equação. O primeiro elemento, o nível de abstração representado pela escrita. O segundo elemento é a ideia ou paradigma da acumulação do excedente em relação ao que é poder existir simplesmente para poder existir, basicamente. E o terceiro elemento, que é, para poder gerir esse excedente,
para poder acumular é fundamental uma organização sociopolítica complexa. E aí é que nasce a dimensão política, propriamente política. A cidade é a sede do poder, né? E ela, nesse mundo urbano, é a partir dela que as relações econômicas, sociais e políticas são comandadas, né? Então, acho que aí a gente trabalha com essas 3 dimensões. Tem uma 4ª dimensão, e eu até me refiro a ela porque o templo nasceu antes do que o castelo ou o forte, né? Ou seja, a dimensão de agregação religiosa e social é alguma coisa que precede a própria organização sociopolítica. Me pergunto hoje em que medida o templo ainda estrutura essas relações. E talvez nesse momento tão absolutamente distópico em que estamos vivendo, há uma espécie de retorno muito forte e muito fundamentalista também a essa dimensão religiosa. Então, isso tem a ver com a expansão das igrejas e com a renovação das igrejas e a sua penetração no território, mas isso a gente pode ver, digamos, em relação à expansão das igrejas evangélicas e pentecostais no Brasil, na América Latina, mas a gente pode ver também em relação à própria expansão do islamismo, por exemplo, no planeta e o que isso representa hoje. Então, é um pouco como que se a cidade, um dos elementos do nascimento da cidade é justamente essa dimensão sagrada do templo que agrega, né, que constitui um social para poder, a partir dali, instaurar a sua dimensão econômica e política. E é como se isso, nesse momento de exacerbação de todos esses processos, né, de máximo de todos esses processos, isso tivesse voltando com muita força como um movimento final, talvez, porque justamente, acho que acabo com isso, o paradigma da urbanização está em crise. E parte da crise ambiental e da crise civilizatória que nós estamos vivendo tem a ver com o modelo de urbanização, que é um modelo que chupa tudo, pega todos os recursos naturais e vai expandindo, né? Vai se expandindo sobre o território e produzindo isso de forma cada vez mais concentrada, e o esgotamento desses recursos agora finalmente está no horizonte. Então, acho que parte do nosso momento de crise tem a ver com a crise do modelo urbano. Também tem a ver com a crise do modelo de acumulação. Porque, sim, esse modelo de acumulação que nasce lá atrás, de acumulação do excedente, que depois, de forma revolucionária, se transmuta na forma capitalista de acumulação, né? E depois, a partir dessa forma capitalista de acumulação, que nasce num determinado lugar ali, se expande, o planeta se expande para o conjunto do planeta, e agora, quando termina e cai o Muro de Berlim nos anos 90, já não tem mais barreira, domina, né? O capitalismo domina o planeta, finalmente. E exatamente nesse momento em que o capitalismo domina o planeta e que a gente tem um grau de acumulação de excedente jamais visto, a gente tem um grau de desigualdade jamais visto, parecido com um grau de desigualdade ali da Idade Média, mais ou menos. Então, esse momento também em que a gente foi para o máximo de acumulação, que também é o máximo de desigualdade, também está colocado, me parece, como um momento de crise, né? De limite desse modelo. O relator do direito à moradia, ele analisa as situações à luz do direito à moradia e apresenta relatórios ao Conselho de Direitos Humanos. Meu mandato coincidiu com a crise financeira hipotecária.
E eu comecei, então, logo de cara, as primeiras denúncias que vão vir e chegar à relatoria são denúncias de pessoas perdendo suas casas em função de execução hipotecária nos Estados Unidos. Logo em seguida, na Espanha, não eram exatamente países que se notabilizavam por problemas graves da moradia no âmbito do Conselho. E eu comecei, então, a investigar a origem dessa crise e os efeitos dela, e comecei a produzir relatórios ao Conselho baseadas em visitas a países, mas também baseada em estudo, em pesquisa, em questionários aos países, né, que são os relatórios temáticos, para poder examinar a situação. E passei a investigar isso em cada país em que eu visitava, desde uma das primeiras missões que eu fiz, que foi a missão dos Estados Unidos, em 2009, como até a última missão, que foi justamente uma missão no Reino Unido. Por quê? Porque eu descubro que, a partir do final dos anos 70, nós tivemos uma mudança de paradigma dentro da política habitacional nos países que tinham inventado o paradigma anterior, que muito influencia, inclusive, as nossas propostas, que eram os países que experimentaram o estado de bem-estar social, de alguma forma. Não dá para dizer estado de bem-estar social nos Estados Unidos, mas, de qualquer maneira, os Estados Unidos sempre teve uma política dupla de moradia. De um lado, financiar para valer a casa própria e a suburbanização americana é isso. Por outro lado, também tinha uma política de construção de conjuntos habitacionais públicos, que eram ofertados sob a forma de aluguel para as pessoas de menor renda. E é significativa a quantidade de unidades. E o que vai acontecer, em países como a Inglaterra, a política de habitação social, de aluguel, foi muito mais extensiva, né? Nós estamos falando 40% de todo o parque residencial total do Reino Unido, no final dos anos 60, era habitação social. Então, era uma coisa muito extensa, muito grande. Na Suécia, nos anos 60, eles lançam um programa de construção de 1 milhão de casas. O país tinha 8 milhões de habitantes. 1 milhão de casas, ou seja, era universal, não era nem habitação social. Era uma transformação na ideia de que a habitação é um bem universal, é um direito de todos e deveria mobilizar recursos do Estado para isso. Bom, e aí tem os vários modelos, modelo cooperativa, modelo casa própria, modelo aluguel de propriedade da prefeitura, modelo aluguel de propriedade... Enfim, nós temos vários modelos no mundo que mobilizaram muitos recursos públicos para se enfrentar isso em vários países europeus e norte-americanos, Canadá, inclusive, etc. E a partir dos anos 70, Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra, isso começa a ser totalmente desmontado e o novo paradigma é a habitação, a moradia como uma mercadoria, mas mais que isso, a moradia como um ativo financeiro. A moradia como uma espécie de caixa eletrônico, aonde, como, basta você hipotecar a moradia para conseguir um empréstimo para financiar o teu consumo ou o teu empreendimento. Então, a ideia da moradia como ativo financeiro que aparece como solução num contexto, que foi o contexto de Margaret Thatcher na Inglaterra, de corte e redução radical dos salários. Mas também num contexto, e isso é muito importante para a gente entender a financiarização do espaço construído, aonde também as previdências públicas foram desmontadas e, no lugar, se constituíram fundos de pensão dos trabalhadores. Fundos de pensão dos trabalhadores nada mais é do que a mobilização de poupança dos trabalhadores e das empresas, aumentando a quantidade de recursos disponíveis no mercado de capitais. Que, neste mesmo período, a partir desse período, e é isso, nós estamos falando, sim, do neoliberalismo, sim, é disso que nós estamos falando, vão ser eliminadas toda e qualquer barreira
para livre circulação dos capitais financeiros globais, que passam a poder circular livremente sobre o planeta. E nós temos o espaço construído passa a ser um dos elementos centrais do processo do circuito de valorização financeira desse excedente de capital financeiro global que paira sobre o planeta, inclusive dos fundos de pensão, das companhias de seguro, dos fundos soberanos dos países, dos fundos de investimento das grandes corporações, dos plutocratas russos, chineses, dos sheiks do petróleo, enfim, essa massa de capital financeiro global que usa o espaço como uma forma, isso já é histórico, não é agora recente, de queimar excedente de capital, né? Então você vai para o espaço e o David Harvey tem uma teoria ótima sobre isso que ajuda a explicar, que é o spatial fix, né? Que você fixa o capital no espaço, mas você conserta uma crise de super excedente de capital ao mesmo tempo em que você aumenta a produtividade do trabalho, transformando as condições territoriais. Tipicamente, quando se desmontou todo o sistema de trilhos, de trens e bondes e se investiu em rodovias. Esse é um momento revolucionário que vai mudar a matriz de transporte, ou mesmo quando se implantou as ferrovias no passado. Então, isso já era uma coisa clássica. Mas o que é novo é a ideia do espaço físico como colateral, como garantia para alavancar mais recurso financeiro. E esse espaço como ativo, ele vai funcionar tanto do ponto de vista das famílias, por isso a casa própria, ela é um ativo, mas também vai funcionar a nível das grandes corporações na sua capacidade de mobilização de grandes quantidades de capital. Para isso, o espaço construído não precisa nem estar utilizado. Basta existir, como se fala na linguagem financeira, on the books, registrado como assets, né, dessas grandes companhias, aumentando o seu ranking global e sua capacidade de levantar mais capital financeiro nas suas operações. Então, nós vamos ter uma amálgama agora entre produção imobiliária e financeiro, de modo a constituir o que a gente chama de complexo imobiliário financeiro, que não é nem só imobiliário, nem só financeiro. É as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente, por exemplo, vê aquele monte de prédio espelhado, tudo vazio em Dubai, não é porque a operação foi um colapso, é porque aquilo está lá não para ser usado, vivido, para servir de suporte para a vida. Aquilo está lá exatamente para ter uma função num processo, né, de valorização de um capital e de circulação de um capital financeiro global. Então, esse movimento, que é um movimento global, que tem a ver com o espaço construído em geral e que começa principalmente com um tipo de produto, torre corporativa, hotel de bandeira internacional, sempre tem um museuzinho aí de um cara de grife, um arquiteto bem bacana, Zaha Hadid, Calatrava, para ser isca, né, desse modelo. Sempre tem um espaço público para dizer, uau, é uma revolução, cidade para as pessoas, usaremos os espaços públicos. Na verdade, isso tudo funciona como uma isca, como um chamariz para essas operações globais, e isso vai tomando as cidades do planeta através de operações de renovação urbana, né, do norte e do sul, e implantando paisagens para renda. Essa natureza desse tipo. Por exemplo, um artefato muito típico do complexo imobiliário financeiro é o shopping center. O shopping center não é um produto comercial. O shopping center é um produto do complexo imobiliário financeiro. Ele é um dos primeiros produtos que usam esse tipo de lógica, mas ele transforma o espaço, ele transforma o modo de vida, ele transforma a cidade na medida em que ele mata a rua antiga comercial, na medida em que ele impõe
outras formas de sociabilidade, o Dunker fala disso, a sociabilidade dos shoppings e dos condomínios, né? Essas bolhas, que tem a ver também com essas bolhas, né, da internet, essas comunidades de pessoas que só falam consigo mesmas e só veem a si mesmas e só se olham no espelho e não imaginam que tem o outro. Então, eu estou falando de produtos desse complexo, mas que também disputam a cidade e transformam a cidade. No livro Guerra dos Lugares, que foi o produto, né, desse percurso que eu fiz durante a relatoria, usando inclusive os material dos próprios relatórios, toda a primeira parte eu falo como as finanças tomaram conta da moradia e como a moradia se transforma num ativo financeiro, e para isso os estados foram atores centrais, porque ao contrário do que o neoliberalismo fala, né, deixa o Estado não serve, não sabe fazer, deixa o Estado para lá, o mercado vai fazer, o capital privado vai fazer, vai ficar muito melhor, todo mundo vai ter. É uma mentira deslavada. É uma mentira deslavada porque não tem nenhuma operação dessas em que se abre para o mercado, em que não tem muita mobilização de recurso público, sob a forma de terra, sob a forma de financiamento. Primeiro, sob a forma de isenção tributária, por exemplo, né? 100% da produção da moradia hipotecada nos Estados Unidos tem isenção tributária. Isso é dinheiro público, na veia. Segundo, na destruição de qualquer outra opção. Essa também é muito importante, quer dizer, faz parte desse combo impossibilitar o acesso à moradia de outras formas. Não tem outro modelo. É a compra da casa própria individual, é esse modelo que vai se impondo sobre o conjunto do planeta, né? E tem a ver a lógica, né, de impor também a propriedade privada individual como única forma legítima de relação do indivíduo com o território que ele habita. Finança global fala a língua da propriedade privada individual. Então, é por isso o planeta inteiro tem que se transformar em propriedade privada individual de preferência, só que, na real, a promessa de que todos terão acesso e nós teremos uma democracia de proprietários livres, que é a promessa político-econômica social liberal do capitalismo. E aí já se mostrou absolutamente mentirosa. Não entregou. Prometeu e não entregou o que prometeu. E o que nós vemos é que essas reformas, que implicaram inclusive na destruição de outras políticas, ativa de outras políticas, acabaram gerando inclusive emergência habitacional e crise habitacional em países que não tinham isso desde a Segunda Guerra, desde a reconstrução de um monte de habitações que haviam sido destruídas pelos bombardeios. É esse o resultado, crise da moradia. E o mais perverso, isso está até já num pós-fácil que eu escrevi para o meu livro, Guerra dos Lugares, que está na segunda edição agora brasileira, e escrevi para a edição espanhola e inglesa, que então agora a resposta, né, a essa crise é a financiarização do aluguel. Ah, não era bem assim que é só casa própria. Dá para ter aluguel também. Então agora começa a rodar no planeta as políticas de aluguel e a emergência de uma nova figura que é o senhorio corporativo, que tem milhares de unidades de aluguel, que usa o espaço para aluguel como um ativo on the books, no perfil dele junto com os demais, mas que extrai, enquanto isso, uma renda de aluguel, ofertando justamente para aqueles que foram excluídos da opção da compra da casa própria ou perderam suas casas, etc. Então, esse é um pouco o cenário, né, que nós temos, com muitas variações. Em cada país, isso foi vivido de uma maneira completamente diferente, dependente da economia política de cada país.